Bom, vocês gostam muito dele, eu confesso que eu também gosto pra caramba, acho um baita de um comunicador, ele sempre fala muito bem sobre Palmeiras, inclusive a galera tá falando que ele é palmeirense já, viu? Ele é um clássico caso, né, de influenciador que é assumidamente São Paulino e ele fala muito bem de outros times, né, consegue explanar bem os outros times. Thiago Leifert aí falou sobre a vitória do Palmeiras ontem e vamos juntos aí entender os pontos de vista dele e comentar também. São na chat. Quando eu estava aqui com o Rick Covil, no programa de segunda-feira, quando a gente estava analisando Palmeiras e Botafogo, a gente falou sobre, primeiro, a quantidade de contra-ataque que o Botafogo conseguiu encaixar, né? Que vocês chamam de transição, os técnicos agora a gente não... De contra-ataque. Falou que o lado direito estava com problema, porque embora tivesse ali o Mike e o Estevão, um lugar muito ofensivo, muito perigoso, quando os dois iam pro ataque, a zaga e os volantes não estavam dando conta de fazer a cobertura do lado direito. Quem estava caindo lá era o Evangelista, mas o Evangelista não é um 5, ele é um 8. E foi o nosso segundo assunto. Jogar com 2 8s é interessante, né? Joga com o Richard Rios e com o Evangelista que ele jogou, é legal. Mas, cara, são 2 8s, assim, não tem ninguém para morder, não tem um volante de contenção ali que vai cair para as laterais para defender, para ajudar a recuperar a bola e tal. E aí a gente achou que o Palmeiras estava exposto e que, embora a ideia fosse boa, quando chegasse todo mundo que estava machucado e mesmo olhando ali, não ia ser assim que o Palmeiras ia jogar, porque não estava dando certo. E o Abel, ele resolveu mudar para o jogo de ontem. E ele mudou para o jogo de ontem exatamente por causa dessas coisas que a gente está falando. Então a gente não estava louco, nem eu nem o Rick, quando a gente fez a nossa análise de segunda-feira. Acho que eu até tenho o Abel falando aqui sobre o que ele fez ontem, que ele saiu com 3 zagueiros, então ele colocou o Fux, ele foi de... Era Micael Murilo, né? Não era Gomes voltou. Micael, Gomes e Fux. Então ele construía com 3, mas na hora que ele estava sem a bola, o Fux cai pela lateral, ele defendia com linha de 4, ele não estava defendendo com linha de 5. Mas vamos ouvir o Abel, deixa eu botar aqui, eu vou botar o Abel para nós, para depois a gente dar uma olhada no jogo. Fala aí, Abel. E a estrutura de equilíbrio nossa no último jogo em casa, nosso lateral direito sempre no ataque, não conseguimos nunca parar a transição, por exemplo, do nosso adversário. Fomos apanhados muitas vezes em desequilíbrio e a minha ideia de meter o Fux nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho, porque quando estás a fazer ataque organizado, a primeira fase de construção precisas muito que os teus jogadores provoquem o adversário que não sai de trás para meter as bolas ou por dentro ou por fora. Isso aí que ele está falando legal, né? De quando você constrói com 3, que você consegue espaçar, ele vai falar disso, de espaçar seu time, mas tem 2 coisas acontecem, às vezes, mesmo essas jogadas que ele está falando, mas tem também o fato de alguns atacantes e alguns meias ou volantes do outro time, quando eles começam a ver 3 zagueiros trocando bola, eles querem ir para cima pegar, e aí abre espaço nas costas dele. Então acho que foi aquele treinador do Brighton and Hove Albion, que meio que inventou isso na Itália, do zagueiro, na hora da construção, botar o pé em cima da bola e parar, porque ele descobriu que quando faziam isso, era quase um gatilho na mente do adversário para ir para cima, falar, ele parou a bola, eu vou roubar. E aí os caras vinham e abriam espaço nas costas. Então, o zagueiro botar o pé em cima da bola na hora da construção, virou aí, mundialmente todo mundo faz agora, mas é meio que é uma isca para você abrir espaço nas costas dos caras. Se o Tomás Freitas estiver assistindo a gente, ele vai lembrar quem foi que inventou isso aí. E tem-nos faltado isso, circular bem a bola direita e esquerda, com boa largura e amplitude no jogo para abrir o adversário, e nós estamos muito precipitados. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8s. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário. E quando ele falou, estou jogando com 2 8s, foi o que a gente conversou, e ele não gosta, aí ele tinha que escolher um ontem. E ele sacrificou quem? O Richard Rios. Porque se você pegar o Evangelista e o Richard Rios, são 2 8s. Mas o Richard Rios, ele é um 8 mais para 10, ele é um 8 positivo. E o Evangelista acho que é um 8 negativo, digamos assim. O Evangelista talvez equilibre mais o Palmeiras do que o Rios, que é um cara, de novo, não é uma crítica, é um elogio. Peladeiro. Dribla, vai para cima, cai na ponta, muito técnico, segura a bola. Ele tem muito mais um perfil de criação, né? Então acho que ele optou pelo 8 negativo, digamos assim, um 8 mais para trás, que é o Evangelista. Que vivia muito disso, transições, jogo direto, segundas bolas, e fazem-no muito bem. Portanto, não há só uma maneira de atacar, mas eles são muito boas nestas. Portanto, essa foi a minha decisão, ao jogar com estes 3 jogadores por trás. O Fux, que me dá boa saída de bola, o Gomes, que está regressado de lesão. Micael também dá boa saída de bola, tem bom passe, quebra a linha. E o Micael, que jogou no lado esquerdo, com a projeção do Piqueires, para me dar esta sustentabilidade, para bloquear a transição do adversário, que nem sempre conseguimos, mas essa foi a minha ideia. É por isso que ele é o treinador e nós não, porque a solução que ele achou foi ótima, eu achei que funcionou. E todo mundo falando também, a hora que ele não encanta, continua mostrando problemas, porque o Palmeiras isso. Gente do céu, foi jogar fora de casa, Libertadores, e tomou 2 gols que raramente a gente vê
Tomar um daqueles de fora da área, ok, poderia ter sido 3-1 o jogo. Mas tomar Exatamente. dois, o cara meteu uma caixa, e aí ele, não, é porque tinha que morder o portador da bola na entrada da área. Ah, meu, pô, cara, vocês também. Essa foi pra mim, hein? Porque eu achava que ali alguém tinha que bloquear o cara. Mas realmente foram 2 chutes que não tem como pegar, né, cara? O Everton, você tá doido. Acho que nem o Everton jogando a luva ali, olhando hoje com mais frieza, ele pegaria uma bola dessa. Mas a questão de apertar os zagueiros ali foi o que eu comentei, né? Falei, achei que dava pra apertar, né? Ou é 5-0 ou não valeu. Ou é 10-0 ou não vale. Não tem outro resultado possível. Vou dar uma olhada nos melhores momentos aqui de Sporting Cristal e Palmeiras. Palmeiras que também tem desfalques. O Palmeiras, se você for olhar o elenco do Palmeiras, aquele que você bota na lozinha lá do treinador, dentro da sala dele, que você tem 2 ou 3 nomes no mundo ideal para cada posição, o Palmeiras não tá assim. Cara, esse lance que eu te falei, isso é uma loucura. Eles nem vão mostrar os melhores ângulos, mas o Everton deitou em cima da bola, a bola não entrou, o VAR olhou, mas é futebol, Copa. Doideira isso aí, cara. Podia ter entrado e tava falando outra coisa, mas é maluquice. Lances aleatórios do jogo. Olha, ó, conseguiu defender. Mas se você pegar, então, a lozinha do Abel com 2 ou 3 nomes para cada posição, não tá do jeito que ele planejou. E aí o gol que o Estevão perdeu. Se é o meu Yuri, o meu Cristal, vocês estão arrancando o cérebro por dentro do nariz. Vocês estão enfiando a mão de vocês pela narina direita e tentando puxar o cérebro. Né? Mas tudo bem. Foi tirado o goleiro, né? Foi bater no contrapé. Bola chata, ela quica esquisito. Mas tinha que ter brocado. Até de peito, né? Era uma decisão melhor. Mas ó, o Palmeiras chegando dentro da pequena área. Gol perdido, sem dúvida nenhuma, Felipe. Voltando à lousinha do Abel. Não tá do jeito que ele quer e o time não será assim. O Veiga também não foi. Então quando o Paulinho volta, Aníbal, tem um monte de gente fora. É outra história. Vai ser outro time. Vai ser muito mais fácil pro Palmeiras. Se, quando todo mundo voltar, não passar 3, 4 jogos, o negócio não andou, ok. Mas agora, foi muito boa essa vitória. O Palmeiras não jogou bem, só deu Palmeiras até agora. Ah, mas o elenco é mais caro. Sim, mas só deu Palmeiras até agora. Então é isso aí que eles estavam fazendo, eles estavam tentando chegar. O Vitor Roque ainda com dificuldade. O Vitor Roque ainda errando umas bolas de ansiedade, mas foi ele que lutou por essa aí, sobrou no pé do Estevão, que tinha acabado de perder o gol, para o Estevão fazer. E o Sporting Cristal vai empatar só lá na frente, num gol de fora da área. Deixa eu ver se é aqui. Se já foi. Não é aqui, ó. Golaço, pô. Golaço. Mérito dos caras, não tem o que fazer. É covardia, a jogada né, é rápida, ajeitada de primeira. E o cara pega com extrema felicidade na bola. Aí tem o pênalti, que foi pênalti, né? Nem mostraram o lance. E eu vi o Mauro Betting falando, vamos perder mais um pênalti. Não vamos perder. Piqueires foi lá e brocou. E aí o gol que o Palmeiras toma de empate, pô, cara, é muito raro. É de extrema felicidade também. Se fosse FIFA, se fosse o jogo vocês jogando IFC, vocês tinham quebrado o controle. Depois de tanto esforço, jogando com um time que vocês sabem que é pior, jogando online com um cara que você sabe que é pior, aí o cara me mete um gol desse aqui de fora da área, ó. Você ia quebrar a tua casa, meu irmão. O vizinho ia chamar a polícia, de tanto que você ia xingar e quebrar tudo. Olha o golaço que o cara fez. Agora, se vocês quiserem continuar falando fora Abel, beleza, por mim, eu como São Paulino, tá bom, manda ele embora então, pô. Mas eu não vejo motivo nem de ter criticado naquele jogo tanto, e nem nesse aqui, meu. E aí, mérito do Palmeiras também de sempre, isso vocês têm que assumir, mesmo o palmeirense mais crítico e os maiores críticos do Abel, que é um time que não desiste. É um time que insiste demais, é um time que acredita sempre até o último segundo e que jogar contra o Palmeiras é também saber que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. A atenção tem que ser total e plena até o final do jogo. E foi o que aconteceu aqui. O Luigi tinha acabado de entrar e ele ajeita uma bola lá pro segundo pau. Richard Rios, que também entrou. O mérito do Abel de novo, de ter mexido bem no time, faz esse gol, e muito mérito do Richard, que é um grande jogador, muito técnico, de não ter feito falta nesse lance. E agradecer a arbitragem, senhores e senhoras do chat, porque vocês sabem que esse lance aqui, se o árbitro quisesse marcar falta, ele marcava. Tô mentindo, chat? Se ele tivesse afim, assim, de anular esse gol, ele anulava. Ó. Aqui, ó. Se ele quisesse anular, ele anulava. Se o VAR quisesse chamar, o VAR chamava aqui. Então o Palmeiras deu bastante sorte de ter uma boa arbitragem, tá? As arbitragens foram boas no geral. Não acho falta também. Gol normal pra mim. Mas se os caras quisessem implicar com isso aqui, pra falar, deixa 2-2, tá bom. Entendeu? Se fosse Palmeiras e River Plate, quartas de final, eu não sei se esse gol aqui
ia ter esse final feliz. Não sei mesmo. Então tá ótimo. Foi uma boa performance. O time melhorou com essa formação que ele fez. Ele corrigiu problemas que incomodaram lá contra o Botafogo. E vocês... Esquece que você não gosta do Abel. Esquece que você acha o Abel arrogante. E que ele foi mal na coletiva, na cornetada que ele deu na torcida, porque ele estava, sei lá, nervoso e whatever. E às vezes ele dá umas escorregadas na coletiva. O Abel é muito bom, cara. O Abel é muito bom. O Abel merece sempre um voto de confiança. O Abel tira coelho de cartola. O Abel, ao longo desses anos, sempre perdeu jogadores importantes e arrumou soluções. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele arruma a solução. Então, cara, vocês querem mandar o Abel embora, fica à vontade. Mas, pô, não dá. Bom, aqui a gente não, né? Algumas pessoas iam cometer uma injustiça, que se o Palmeiras empata esse jogo contra o Sporting Cristal, a galera ia cair matando em cima do Everton, né, cara? E eu falei no fim do jogo já, durante o jogo, acho que eu falei pra você. Eu falei, cara, eu acho que não tinha como pegar isso aí, não. Não tem nem como. Talvez fazer a pressão ali, né? No final. E... Cara, não tem como. Porque ele ia sofrer mais uma injustiça, ele ia acabar sendo criticado pela torcida. Né? O pessoal ia começar a dizer que, bracinho de jacaré, né? Muito comum essas críticas que a galera faz pro Everton. Bracinho de jacaré, não pega mais nada, tem que trocar. Mas, bicho, não tem nem como, né? Se o cara joga a luva lá, ele consegue tirar a bola. Não tem nem base um negócio desse. No limbo chamado Twitter, criticaram mesmo com a vitória, né? Mas lá também não é parâmetro. Mas até revendo os lances, né? O Thiago falou a verdade ali. É óbvio, a gente fala da pressão e tem que ter mesmo, mas o primeiro é uma troca de passe ali, o cara faz o pivô e toca para trás, então tem o mérito dos caras também, né? Não pode menosprezar, por mais que fosse um adversário mais fraco, mas é igual ele falou, cara, você tá jogando FIFA com o adversário mais fraco, o cara acerta um chute desse aí, você fica maluco, velho. Pô, é handicap, né? Vai falar que é handicap o negócio. Mas onde estava ativado contra a gente, hein? Onde estava ativado o negócio. Mas até falando dos zagueiros ali da saída de bola, é solução, né? O que o Abel precisa nesse momento, que o time não tá jogando muito bem, é solução. E ele encontrou uma solução ali para saída de bola. Eu achei ainda muita gente muito ansiosa, e isso tem a ver com os resultados, eu acho os resultados ruins, né? Tem uma hora que o Mikael ele encontra um passe ali entre linhas, na diagonal, que cai pro Vitor Roque, que o Vitor Roque era só cortar e bater, e você vê que ele meio ansioso, ele perde a bola e tal. Mas esse passe, eu falei, vou focar no passe absurdo que o Mikael achou, e inclusive no posicionamento estava acontecendo ali na hora. Inclusive, acredito que a galera que faz as análises ali com os programas de tatiquês aí, provavelmente vão falar sobre isso hoje, né? Porque realmente foi uma solução muito boa que o Abel encontrou. E aí também, né, não tem como você não deixar de falar dos jogadores, né? O gol que o Estevão perde ali, né, você vai falar, pô, que não tem como ali é o jogador, né? Aí depois, quando sobra a bola, ele faz, aí depois, quando o Piquerez acerta o gol de pênalti, depois o gol do Rios com, para mim, um passe, né, não um cruzamento do Luigi, aí também tem a questão do jogador, questão técnica, né, do cara conseguir exercer aquilo que ele faz, né, o passe bom, a finalização boa. Teve no momento ali no segundo tempo que o Palmeiras teve muita chance, até o Emiliano Martínez perde um gol, né, que o Estevão faz a jogada ali, mas tiveram outras bolas também, então o Palmeiras poderia não ter sofrido tanto ontem, mas a gente, dos resultados ruins que vem, do jeito que foi, no finalzinho, né, é até bom, assim, para ver se dá uma acordada, né, agora a gente tem um esporte fora de casa, que é difícil também, depois tem o Cerro, que tem toda a questão que rolou com o Luigi, então já vai ser um jogo meio que nervoso já desde o começo, e depois a gente só tem um derby, né? Então não tem tranquilidade. Então, às vezes, você conseguir ganhar um jogo desse pode te ajudar, porque não vai ter tranquilidade daqui para frente. Exatamente, cara. E o pessoal às vezes fala, né? O Thiago Leifert. Por que a gente traz o Thiago Leifert aqui no canal? Obviamente, tá, pessoal? A gente não é puritano aqui, a gente joga o jogo do view. Todo mundo que tá aqui no YouTube joga esse jogo de crescer, joga esse jogo de querer visualização. A gente também não é santo, não. A gente joga esse jogo também. Só que o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. O cara analisa o jogo muito bem. Inclusive, a visão dele frente ao Abel, eu acho que ela é muito parecida com a minha, né? Em que ele até fala, cara, o Palmeiras não joga o seu melhor futebol, mas o negócio não é FIFA, né? A coisa não é FIFA. A gente não vai ganhar. O Palmeiras precisa melhorar, realmente. Acredito que o Palmeiras pode melhorar esse futebol, ele pode entregar mais. Ele tem, né, que entregar mais, até porque ele ganha muito bem para isso. Mas só que, cara, o Palmeiras tá deixando a desejar, mas tem 2 derrotas, cara. De 18 jogos do Palmeiras nesse ano, o Palmeiras tem 2 derrotas no ano.
E o futebol agora, nesse ano, vão ser, acho que o quê? Quase 60 jogos. Se você colocar o Mundial aí, vai bater 70 jogos. Eu não sei a quantidade correta aí. Então, caras, eu entendo, né, quem critica, cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, só que eu sou do time muito parecido com ele aí nessa questão da opinião sobre o Abel. Cara, tá devendo, precisa mostrar um futebol melhor pelo elenco que tem, pelo material que tem, pela confiança que tem e pelo que já apresentou. Mas só que eu vou valorizar a vitória, porque não dá pra você chegar toda vez lá na casa dos caras, fazer um tic-tac, né? Colocar todo mundo na roda, vencer com fez a pressão na saída de bola, depois recompôs, fazer tudo certinho, sabe? Pensar que o futebol sul-americano é o europeu e não é, né? Tá longe de ser. Então, assim, Palmeiras na Libertadores ontem ganhou com a camisa, ganhou com a tradição, gol no último minuto, isso pesa, meu irmão. Isso pesa. Isso também tem o seu. Então é saber valorizar a vitória, né, cara? É saber valorizar a vitória para isso dar uma construção de moral para esse time do Palmeiras, que é um elenco bom, cara. É um elenco realmente muito bom. E a título de comparação, o Botafogo, por exemplo, né? No ano ele tem 16 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. O Botafogo tem 29,2% de aproveitamento no ano. O Flamengo ontem, eu assisti o jogo contra o Deportivo Táchira, não tomou um empate assim na sorte. Também não jogou muito mal o Flamengo. O São Paulo também ganhou. O Flamengo, Palmeiras e São Paulo ganharam ontem, foi muito na questão da camisa mesmo, da tradição. O Flamengo nem tinha tanto antes, né? Mas criou aí nos últimos anos. Né? Até exemplo aí, o próprio Corinthians aí sofreu aí na Sul-Americana. Então, às vezes, você não tá jogando bem, você vai ter que ter esse a mais mesmo. Isso daí faz parte do futebol, a mística do futebol. Não pode mascarar os problemas que você tem, né? Mas faz parte, né? Ainda bem que a gente tem isso, né? Ainda bem que a gente tem esse lance de, às vezes, quando você tá sofrendo, você consegue ter ali, tirar uma coisa da cartola, fazer um gol ali, que seja na sorte. Ontem eu nem achei sorte, achei que foi um gol que foi procurado, né? Não foi aquele gol achado, foi o que o Palmeiras foi atrás. E é isso, sim, mano. Eu falei sobre a fase de grupos, que ela não é fácil, não é um grupo fácil, mas também não é tão difícil, mas é um grupo para dar confiança. Jogadores aí, especialmente individualmente, pegar confiança. Muito boa essa análise, hein? Ela não é fácil, mas também não é difícil. Tá mais ou menos ali no intermediário. É meio termo. Mas enfim, a gente já teve uns de 8-0 aí, uns anos atrás, né? Não vai ser todo ano isso, né, cara? 8-0 é muita coisa. Tá achando que a Libertadores é uma mão? Vai nessa, viu, amigão? Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? A análise do Thiago Leifert, a gente trouxe aqui, ficou até mais extensa, né? Mas vocês gostam dos vídeos dele e ele analisa muito bem. Deixa nos comentários, por gentileza, se você chegou até aqui, é nosso inscrito, já é da nossa casa aqui. Então chega, pega uma cervejinha, põe o pé em cima da mesa aí, dá o like no vídeo, por gentileza, se inscreve no canal. Se você chegou agora no nosso canal, se caiu aqui de paraquedas, meu irmão, se inscreve aí, seja da casa também. Chega mais também, pega uma cerveja aí. Se você não é da cerveja, dá o like no vídeo, por gentileza. Ou faz os dois também, faz tudo aí. Que aí você seja um novo inscrito aqui do nosso canal. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E estamos juntos.